és forte, Tu és forte, Tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu Então louva o Senhor. louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. És Onde o eu meu canto Senhor, e és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador. És Emmanuel, és o grande eu sou, prosseguir a paz, nosso Redentor. Deus vivo és, minha salvação, reinará pra sempre, pois eterno tu és. És o primeiro de tudo, princípio e fim, o Cordeiro Messias, assim como tu és. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. És o meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador. És Emmanuel, és o grande eu sou, príncipe da paz, nosso Redentor. Deus vivo és, minha salvação, reinará pra sempre, pois eterno tu és. És o primeiro de tudo, princípio e fim, o Cordeiro Messias, assim como tu és. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Mais uma vez. Tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Amém, igreja? Louvado seja Deus. No momento de pandemia, e principalmente no momento onde nós temos visto o vírus tão próximo de nós, aliás, eu até risco dizer mais próximo do que o ano passado, e números crescendo de maneira vertiginosa, essa noite nós queremos dizer ao Senhor para Ele colocar a sua mão de cura na vida de cada um de nós. Não somente para nos curar de alguma doença, alguma enfermidade, mas principalmente da maior de todas, do pecado que existe em nosso coração. Então louve conosco essa noite com a música Me Cura. Não preciso que tu venhas à minha casa. Começa bem Só suave. preciso que tu digas Essa é a nossa oração. uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Amém, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor.
em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Quero ouvir a igreja. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amigos, o próximo momento é um momento muito especial, porque é um momento no qual a gente vai interagir de alguma forma com todo esse momento de adoração e de louvor ao nome do Senhor. E como parte do processo de adoração, como parte do processo de louvor, eu quero dar a você essa noite a oportunidade de alguma forma manifestar o seu pedido ou aquilo que você carrega no seu coração essa noite. Por enquanto a gente não está vindo até aqui à frente, mas se você desejar ficar em pé como sinal da necessidade de colocar alguma coisa nas mãos de Deus essa noite ou essa semana, enquanto o Novo Sentido canta, eu quero convidar você a se colocar em pé para colocarmos o nosso pedido e a nossa necessidade diante do altar do Senhor. Tudo bem? Volta para mim. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar que perdi, ser completo, ser feliz. Jesus, volta pra mim. Se é isso que você deseja essa noite, levanta a sua mão. Jerusalém
essa promessa em nossa vida. Igreja, meu sonho é estar com Jesus todos os dias. a começar por essa semana, E me banhar em tua glória eternamente. e só um pouquinho mais. Estou aqui a esperar. Quero ouvir a igreja. Não demores a voltar, Jesus. Tô te ouvindo. Volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Querido Senhor, essa noite nós queremos mais uma vez ter a experiência de desejar um lugar que ainda não conhecemos, almejar uma pátria que nós não conhecemos e sentir o calor, o carinho, a proteção presencial, tangível daquele que andou e anda todos os dias da nossa vida enquanto nessa terra. Querido Senhor, não permitas que nada nesse mundo roube essas impressões do céu na vida dos teus filhos. Querido Senhor, muitas vezes estamos envolvidos nas loucuras do dia, nas necessidades do trabalho, ou até mesmo da sobrevivência. Mas se nós viemos até aqui, é para nos reconectarmos com a única coisa que vale a pena nesse mundo, que é a eternidade ao teu lado. Querido Senhor, nessa noite nós queremos colocar no altar do Senhor os nossos pedidos. E de uma maneira muito especial eu quero colocar a pessoa do Kleber. Querido Senhor, ele está sofrendo e está entre a vida e a morte. O diagnóstico é de que em poucas horas ele irá descansar. Querido Senhor, que a tua vontade seja suficiente e que pela graça de Cristo possamos ter a oportunidade de vê-lo se levantar nessa terra ou quando o Senhor voltar. Oramos pelos pastores que cuidam esse estado, muitos deles internados, muitos deles numa UTI, precisando de um aparelho para respirar. Querido Senhor, visita esses leitos de dor e de sofrimento, acompanhe as famílias que estão envolvidas nesse drama. Seja com a família do Sena nessa hora especial, e seja com todos nós, pois todos nós carecemos da graça do Senhor
É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, boa noite, comunidade da Vila Nova, feliz semana para todos. Que bom que você veio, que bom que você está nos visitando neste lugar. Você aceitou o convite de alguém, ou aceitou o convite diretamente de Cristo, e essa noite você tirou um tempinho para se encontrar com Ele neste lugar. Você que nos acompanha pela internet também, e se você, Pedro, está aí do outro lado, receba o nosso carinho, assim como também as nossas orações de intercessão. Se você que nos acompanha também online de diversos lugares e gostaria de enviar o seu pedido de oração, faça, por favor. Esse pedido de alguma forma irá chegar até a nossa equipe de intercessão para que nós possamos interceder também por você e a sua necessidade. Pessoal, a Igreja da Vila Nova tem como costume aos domingos trabalhar em séries, ok? E essa aqui é a primeira série do ano de 2021. E essa série tem por título Orações Perigosas, tá bom? E durante os próximos domingos, os domingos de fevereiro, nós iremos trabalhar algumas orações que estão registradas na Bíblia e que elas precisam de um pouquinho de atenção. Porque muitas vezes, ao repetirmos essas orações, eu tenho a impressão que não temos o cuidado suficiente de entender aquilo que nós estamos falando para Deus, tá bom? Então, sinta-se bem-vindo, entre nesse barco com a gente, pegue a sua Bíblia, que durante os próximos minutos nós iremos abri-la para ler e entender aquilo que o Senhor Deus quer para você e para mim essa noite. Você pode falar para mim assim: pastor, falar sobre a oração é uma das coisas mais comuns, mais corriqueiras. Afinal de contas, se você é cristão ou se você segue a Deus, você está acostumado a orar ou a ouvir falar sobre a oração. Mas eu quero te convidar a realmente fazer esse tipo de orações, essas orações perigosas. Na verdade, eu quero te convidar durante essa série a você ter coragem, a você ter ousadia de pedir aquilo que nós vamos refletir durante as próximas semanas. Uma das disciplinas naturais da vida cristã, e para mim a mais importante, é a vida de oração. E você pode falar para mim: pastor, me parece que a mais importante é a leitura da Bíblia. Ou alguém pode dizer: pastor, eu acho que é um binômio entre a leitura da Bíblia e os momentos de oração. No entanto, existe um texto na Bíblia que me chama muito a atenção. E esse texto está no Novo Testamento. E você sabe de cor, não precisa nem abrir a Bíblia se você não desejar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sempre. Nós não temos condição de ficarmos o dia todo lendo a palavra de Deus, sendo sinceros. É impossível você passar as 24 horas do dia lendo a palavra de Deus.
mas através de um estado, de uma condição de oração, você e eu podemos estar refletindo naquilo que nós temos lido, ou até mesmo conversando com Deus durante o tempo todo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: a sua igreja, as pessoas que o ouvem, orem sem cessar. O texto de 1 Tessalonicenses, para mim, significa o senso da presença de Deus em nossa vida de maneira constante. Eu posso ir ao trabalho e ter a consciência de que Deus está ao meu lado. Ao mesmo tempo, isso não significa que eu deva falar o tempo todo alguma coisa com Deus. E eu não sei se em algum momento você já teve essa inquietação. Puxa vida, eu não sei o que mais falar para Deus. Ou às vezes o assunto que você tinha para falar já se acabou. E como é que eu posso viver o dia todo num estado de oração? Ao mesmo tempo, não significa que você o tempo todo deve estar pedindo alguma coisa. Mas ter o senso da presença de Deus aponta para um contexto, para uma condição de oração, tendo a certeza de que Deus está na minha vida. Eu acredito que estar numa conexão com Deus, ou num estado de oração, é aquilo que possibilita ouvirmos a voz de Deus das mais diversas formas. Deus pode fazer com que você se lembre de um texto bíblico que traga conforto ao seu coração. Você já experimentou esse tipo de resposta de Deus? Você está em desespero, você está em agonia. E por estar num contexto, num momento de oração, o Espírito Santo te lembra uma passagem da Bíblia que traz conforto ao teu coração. Deus pode também sugerir ideias ou pensamentos na tua mente que podem ser a solução ao problema que você está passando. Ou por que não? Ele simplesmente levantar, trazer alguns sentimentos que tragam alívio e tranquilidade ao nosso coração. Então você percebe que uma vida de oração é muito mais daquilo que nós fomos ensinados. Há um momento de oração, e eu gosto de pensar que na vida do cristão não há momentos de oração, e sim há uma vida de oração. E numa vida de oração há espaços para você conversar com Deus nos mais diversos lugares ou até mesmo situações. Por esse motivo, a oração vai muito mais além do que pedir e agradecer. A oração pode ser de fato um estado no qual você e eu podemos viver constantemente. E eu penso que nós, ao atingirmos essa consciência, o texto de Isaías, no capítulo 30, versículo 21, pode se tornar uma realidade em nossa vida. Isaías 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: Júnior, Lúcio, Pedro, Marta, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a esquerda, nem para a direita. Muitas vezes quando eu converso com algumas pessoas, elas me dizem assim: pastor, eu não consigo ter certeza de que Deus está me direcionando para um lado ou para o outro. E eu confesso para você, que eu entendo que essa maneira de Deus falar com você e comigo, de uma forma tão clara como Isaías apresenta, é o resultado de você e eu vivermos num estado de oração. Agora, embora o tema da oração seja algo tão amplo, e que vai além de pedir, como já falamos, e receber, nessa série eu gostaria de estudar com vocês alguns pedidos. Afinal de contas, Deus também nos dá a oportunidade de pedirmos coisas para Ele. Eu quero te convidar a refletir a respeito de alguns tipos de pedidos que nós fazemos. Mas não somente isso. Principalmente, igreja, se você pega essa linha aqui, você vai pegar a série inteira. Muito mais do que refletirmos nos tipos de pedidos, refletirmos na nossa reação quando Deus atende ou não esses pedidos que nós fazemos. Em outras palavras, o ponto central dessa série é nós entendermos que há uma responsabilidade diante de algumas orações
que nós dirigimos a Deus. E o tema dessa noite se chama assim: cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. É com esse tema que nós vamos iniciar. Na verdade, esse é um título que não é ligado unicamente ao contexto espiritual. Se você procura livros de autoajuda, você vai encontrar alguns livros com alguma referência para esse lado. Mas trazendo para o lado espiritual, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. Será que a gente tem que ter algum cuidado em relação às coisas que nós pedimos para Deus, sob o risco de sermos atendidos? Muitas vezes a gente nem percebe que estamos pedindo, o que estamos pedindo, e muito menos, por consequência, as implicações do pedido que nós fazemos. E é sobre isso que nós vamos refletir essa noite. Bíblia, 2 Reis, o capítulo 18. 2 Reis, no Antigo Testamento, o capítulo 18. E nós vamos passar boa parte, ou se não toda, dos momentos restantes em cima do capítulo 18, 19 e 20. Os capítulos são longos, são grandes, mas eu quero resumir para você algumas partes da história, caso você conheça, ou te contar outras, caso você não conheça a história ou não se lembre. A Bíblia narra que o rei Ezequias fez um pedido para Deus. Mas vou ser sincero, eu não sei se Ezequias estava consciente das implicações do pedido que ele fez para Deus. Primeiro aspecto, Ezequias foi um dos reis do Reino do Sul. É por isso que no capítulo 18 ele é apresentado como o rei de Judá. Um outro aspecto que vale a pena a gente ressaltar é que ele reinou logo após a morte do seu pai. E o seu pai era um camarada chamado, ou conhecido como Acás. E por falar de Acás, ele foi responsável por um dos piores momentos de escuridão e de distanciamento do povo de Deus do seu Criador, Acás. Agora, ao ler o texto bíblico, você pode perceber que durante o tempo dos reis, houveram muitos reis que fizeram aquilo que era errado diante dos olhos de Deus. E houve uma pequena quantidade de reis que fizeram aquilo que era correto diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que quando Acás morre, quem vai assumir o trono é o seu filho. Só que o seu filho era um garoto. E a Bíblia diz que quando Ezequias, ele vai assumir o trono, ele tinha apenas 25 anos. Ele assume o trono com 25 anos. E a primeira grande obra que o rei Ezequias vai executar é promover a maior reforma espiritual que alguma vez o povo de Deus tivesse experimentado. Perceba os contrastes. Agora você olha para o pai de Acás, os piores momentos da história. Chega o filho com 25 anos e diz que a maior reforma espiritual no reino acaba acontecendo. Versículo 3 do capítulo 18, por gentileza. Diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor. Me acompanha, por favor. Segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Mas pastor, como assim? Seu pai não era Acás? Isso aqui é uma referência, ok? Ao rei Davi. Versículo 5, vem comigo. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha a declaração da Bíblia. Não houve rei como ele. E o versículo 6 continua: porque se apegou a quem? Diz a Bíblia. Já pensou se alguém um dia pudesse escrever isso da tua história e ficasse registrado? Porque a Monique se apegou ao Senhor. E o versículo 6 continua:
não deixou de segui-lo, nem de guardar os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias foi um bom rei, promoveu uma mudança e tanto na espiritualidade do seu povo. A Bíblia diz assim que era amigo de Deus e o seu coração de alguma forma estava constantemente ligado ao coração de Deus. A Bíblia nos conta que Deus vai prover para ele uma grande vitória. E quem sabe seja o momento mais alto da vida registrado, da vida de Ezequias, registrado na Bíblia. Esse momento alto é um grande livramento que ele recebe. Por quê? Porque tinha uma turma liderada por Senaqueribe, rei dos assírios, que estava doida para tomar o reino de Judá, diz a Bíblia. E não conforme com isso, diz que ele juntou uma grandíssima quantidade de pessoas. Segundo a Bíblia, 185 mil homens se ajuntaram para pelejar contra Judá. Nesse momento de tensão, a primeira coisa que o jovem rei faz é procurar o profeta daquele então. E o profeta era Isaías. E Isaías diz ao rei: rei, fique tranquilo, porque o próprio Deus defenderá Judá e não permitirá que os assírios sitiem a cidade. No capítulo 19, versículo 35, Deus manda um anjo, e diz a Bíblia que esse anjo acaba com todo o exército de 185 mil homens de uma vez. Deus tinha feito grandes coisas por Ezequias ou não? Grandíssimas coisas, grandíssimas. No entanto, tempo depois chega o capítulo 20 na vida de Ezequias. E se você vira a página da tua Bíblia e você chega no capítulo 20, pelo menos na minha, tem um subtítulo pequeno que diz assim: doença de Ezequias. Um recado de Deus para Ezequias, através do profeta Isaías. Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. Me acompanhe. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Que mensagem dura, né? Já pensou você hoje ouvir isso da boca de Deus? Põe em ordem a tua casa. Ou seja, começa a organizar as tuas coisas. Começa a colocar ordem dentro da família, dentro do matrimônio. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, sinal de lamento, e orou ao Senhor dizendo, versículo 3, Senhor, lembra-te, Senhor, te peço, lembra-te, porque eu andei diante de ti. Qual que é o adjetivo da tua Bíblia? Na minha diz assim, com fidelidade. Alguém tem algum diferente essa noite? Com liberdade, ok. Em verdade, vírgula, com inteireza de coração. Ou seja, não havia um pedacinho do coração do rei que não pertencesse ao Senhor. E galera, vamos ser sinceros, esse não é o maior desafio do cristianismo? A maior parte da nossa vida, graças a Deus, é Ele que reina. Mas nós não podemos dizer que todo o nosso coração, o tempo todo, pertence ao Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem de 25 anos tinha o seu coração por completo a serviço de Deus. E fiz o que era reto aos teus olhos. E o versículo 3 termina dizendo, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Bomba, galera. Cuidado com o que você pede, porque Deus pode responder a tua oração. E o versículo 5 diz de maneira clara, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração,
vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Não vamos entrar no mérito do porquê Deus disse a ele quantos anos vai ter que viver. Já pensou se Deus te falasse assim, fica 3 anos. A agonia de você viver sabendo que está chegando o teu fim. Mas Deus diz assim, Ezequias, ouvi a tua oração, pedido concedido, 15 anos de vida. Em 3 dias você vai se levantar, você vai ao templo e você vai agradecer ao Senhor. Você não morrerá da mão dos assírios. Eu te protegerei e protegerei a tua cidade. A resposta de Deus para o pedido de Ezequias é, eu ouvi a tua oração, por isso eu te concedo 15 anos de vida. Agora Ezequias, não conforme com a situação, agora ele vai pedir, ele faz um pedido para Deus. Está lembrado dessa parte? Tudo bem, Deus responde, Ezequias fala assim, será mesmo que o Senhor me respondeu? E ele pede uma prova para Deus. Uma prova, e quem sabe seja este o momento que mais chama a atenção, porque foi uma prova muito sobrenatural. A Bíblia disse que o sol iria retroceder, e o sol retrocedeu 10 graus. E perceba que esse fato foi tão visível e percebido por todas as nações, que o seu impacto acabou chamando a atenção dos povos vizinhos. E aqui começa a outra história, ou a história por trás da história. Dias depois, a Bíblia não diz quanto tempo depois, essa informação chegou à Babilônia. E a Babilônia preparou uma comitiva, preparou um grupo dos seus representantes e enviaram esse grupo até Judá. O objetivo dessa visita era descobrir que tipo de oração era essa, que coisa tinha sido pedido, quem tinha feito essa oração e principalmente quem era esse Deus que tinha respondido essa oração de uma maneira tão poderosa. A Bíblia nos conta que Ezequias, ao invés de honrar o Senhor e apresentar o Deus vivo como autor dessa bênção, ele abriu as portas do seu palácio, apresentou o seu poderio, as riquezas, os seus tesouros, se exaltando a si mesmo como autor desse grande acontecimento. Consequência disso, surge um grande interesse da Babilônia pelas riquezas do povo de Judá. E tempo depois, por conta disso também, chega a invasão babilônica e juntamente com a invasão, 70 anos de cativeiro. Cuidado com o que você pede. E perceba que os cuidados que nós devemos tomar não estão unicamente atrelados àquilo que possa acontecer na minha vida, mas àquilo que possa acontecer na vida daqueles que estão ao meu redor. Ezequias pede para Deus mais um tempo de vida e Deus, diz a Bíblia, que atende a oração. O rei, ele não entende muito bem as implicações de ter pedido isso para Deus. Ele não entende qual seria o propósito de ele ter pedido isso. Em outras palavras, para que a sua vida serviria a partir desse momento? Durante esses 15 anos. Deveria ser para exaltar Deus. Deveria ser para que a sua vida pudesse apontar para os milagres de Deus e principalmente para Deus como o autor de cada feito na sua vida. No entanto, agora ele resolve pela primeira vez olhar para si mesmo. Para aquilo que ele fez, para aquilo que ele juntou. E ele resolve tirar os seus olhos de Deus e começa a namorar as sobras do seu coração, trazendo desgraça não somente para a sua casa, mas também para o seu povo. Quais são as implicações dessa oração?
Eu não sei se Ezequias pensou no propósito de ter pedido aquilo para Deus, ou se simplesmente isso expressou um pedido egoísta. Uma grande lição que nós podemos tirar essa noite: Deus pode atender às nossas orações, seja elas quais forem. Mas você e eu temos uma responsabilidade com a resposta de Deus. Primeira lição: você e eu temos uma grande responsabilidade para com a resposta de Deus. E é esse o motivo pelo qual muitos seres humanos reclamam e brigam com Deus, porque não pensaram nas implicações de pedir alguma coisa para Ele. Não entendemos que temos uma parte no processo. E é por isso que quando pedimos algo para Deus, devemos cuidadosamente pensar nas implicações daquilo que nós podemos receber. O que eu vou contar a seguir é uma história, não aconteceu comigo. Eu ouvi essa história de um colega, que ele tinha um amigo. E esse amigo, no tempo no qual eles conviveram juntos, obviamente fora do ministério, esse amigo recebeu um apelido na firma. E esse apelido era X6. Tem o famoso X9, né, o que fica dedurando, mas o apelido dele era X6. E não adianta você pensar por que era esse apelido. Vou te contar agora, porque é uma coisa assim que aparentemente não faz sentido, mas acontece que esse camarada, ele tinha um sonho muito grande, e mais do que um sonho, ele ficava falando para todas as pessoas que Deus iria dar para ele uma caminhonete da BMW chamada X6. Não sei se você já ouviu falar sobre esse modelo. É um SUV, um dos mais caros que existem no mercado, X6. E na firma, para todo lado, era X6 para cá, X6 para lá, e foi apelidado de X6. Só que sabe quando aquele colega começa a ficar chato na conversa? Diz que esse companheiro chamou ele para perto e falou assim: escuta, vem cá, vamos conversar? Vamos fazer umas contas. E o camarada sentou, os dois começaram a conversar, e ele falou assim: quanto custa hoje em dia uma X6 nova, modelo 0 km? Ele falou assim: na casa de 400 mil reais. Dependendo do modelo, dos equipamentos, pode chegar a R$500 mil. Ok. E quanto você ganha? E o X6 começou a pensar: bom, tirando os descontos, tudo mais, o bruto, o líquido, bom, vai dar por mês por volta de R$1.000. Vai sobrar. Bom, melhor vamos pensar que Deus te dá, porque Deus pode fazer todas as coisas. Ele te dá uma X6, beleza? Beleza. Se Ele te der, a primeira coisa que você deve fazer para poder andar com esse veículo é o quê? Pagar o documento do veículo, o tal do IPVA. E por curiosidade, se você procura o IPVA de um carro desses, eu anotei por aqui, R$15 mil o IPVA desse carro. Ele diz assim pro amigo, pro X6: então você deverá trabalhar 12 meses, um ano e mais 3 meses sem comer, sem beber, sem fazer nada, somente para poder pagar o documento do carro. E digo mais, você não vai querer sair com um carro desse, correr o risco de bater ou ser batido, então você deve também, o quê? Pagar o seguro. E numa pesquisa rápida de Google, você encontra que o seguro estimado desse carro vai de 22 mil a 27 mil reais. É claro, um carro que custa quase R$500 mil. E ele falou assim: eu acho que não preciso nem fazer as contas de quantos anos você vai ficar passando para poder somente pagar o documento. E o que dizer do tanque de combustível? A internet diz que esse carro tem 80 litros, cabe 80 litros de combustível, de gasolina, e que somente pode utilizar gasolina premium, das mais caras, que o litro está beirando os R$6. 80 vezes 6. E o X6 começou a olhar para ele, e ele falou assim: estou entendendo.
Deus pode te dar isso, aquilo que você está procurando. Mas é você que deve manter aquilo que Deus vai te dar. Você tem condições de manter aquilo que você está pedindo para Deus? Você entende que quando Deus responde a sua oração e coloca alguma coisa nas tuas mãos essa noite, é você o responsável por aquilo que Deus te deu? Pastor, o senhor está repetindo muito. Estou. Não sei se essa noite você está pedindo, às vezes, um companheiro para Deus. São alguns pedidos que às vezes chegam no celular do pastor. Pastor, ore, porque eu estou à procura de um companheiro, de uma companheira. E a gente ora. Você sabe que Deus pode te dar isso, se Ele quiser. Mas eu te pergunto, quem vai manter essa relação? Você está pedindo uma coisa para Deus, e Deus pode, porque Deus pode todas essas coisas. Mas quem vai se envolver num relacionamento? Você já pensou nas implicações disso? Tem gente que pede coisas para Deus e não entende que há uma coparticipação do ser humano no processo. Algumas pessoas pensam que Deus vai colocar essa pessoa pela qual você está tanto esperando, e é Ele que vai agir por você, para agradá-la, para amá-la, para respeitá-la. Não. Há uma parte que é o exercício da vontade. E você é quem deve cooperar com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Igreja, Deus essa noite pode providenciar para você o caminho, mas quem deverá andar nele é você. Por isso, o título do sermão, Orações Perigosas, é apenas para chamar a tua atenção. Cuidado com o que você pede, porque à medida que Deus responder a tua oração, Ele vai mexer com você. Ele vai tirar você do teu lugar de conforto. Se você pede por mais recursos, saiba que Deus pode fazer isso. Mas é você que vai ter que administrar esses recursos. E isto pode ser bênção para ajudar muitas pessoas, ou pode ser também maldição. Em outras palavras, a tua perdição eterna. Uma pergunta bem óbvia: alguém de vocês alguma vez já pediu paciência para Deus? Eu peço todos os dias paciência. Eu peço. Eu tenho essa debilidade. Deus já respondendo a tua oração, Ele jogou um pozinho de paciência em cima de você, assim, ó, agora eu passei a ser paciente. Foi assim? No momento que você pede por paciência, você deve estar ciente das implicações que pedir isso a Deus representam. Já pensou por esse lado? Mas eu estou pedindo uma coisa boa ao Senhor. Sim, a série desse mês não é para você desistir de pedir coisas para Deus, mas é para você ter ciência, coragem, ousadia e entendimento de que aquilo que você pede para Deus muito bem pode ser respondido, mas você deverá se envolver de maneira ativa no processo de pedir e de receber. Tu já pensou que quando você pede paciência, na verdade Deus coloca diante de você situações onde essa tal de paciência deve ser exercida? E muitas vezes parece que dói, machuca. Uma oração extremamente difícil, porque exige um processo, exige a cooperação do ser humano para que ela possa acontecer. Deus pode dar, mas somos nós que vamos administrar a manutenção da bênção que Deus colocou em nossa vida. E nesse aspecto é no qual nós passamos a conhecer a dimensão da graça de Deus em nossa vida. Porque à medida que nós vamos nos aprofundando, é a maneira dele contemplar as coisas e de nós enxergarmos as coisas
que começam a não ser mais tão diferentes, agora elas passam a se unir, e a visão de Deus agora é a tua visão. Há uma escritora que eu gosto muito daquilo que ela escreve, e ela diz assim: Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus cooperadores. Cuidado com o que você pede. Então, quando você pedir algo para Deus, você deve estar de fato preparado a entender que com a resposta vem uma grande responsabilidade de manter aquilo que Deus vai conceder para você e para mim. E essa noite eu quero orar com vocês. Se essa noite você tem algum pedido, se essa noite você tem o coração cheio de algumas coisas, se você precisa que Deus se manifeste, eu gostaria muito que você tivesse a consciência, o preparo para receber aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos. O Novo Sentido vai cantar a música dessa série. Toda série tem uma música, e a música que a gente vai cantar todo o mês de fevereiro se chama Orando. Quantos de vocês conhecem essa música, Orando, do Novo Sentido? Poucos. Vamos aprender durante esse mês. Essa será a nossa música de entrega, a nossa música de decisão. Será que você e eu vamos ter coragem de dizer ao Senhor: usa-me? Que tal essa oração? É a oração do próximo domingo. E aquela que diz assim: perdoa assim como eu perdoo. É arriscado pedir isso para Deus. Mas a última oração, para mim, é a mais terrível. Seja feita a tua vontade. Juntos iremos desbravar durante esse mês essas orações, e com poder e ousadia iremos declarar a grandeza de Deus em nossa vida. Toda honra e toda glória para Cristo Jesus. Vamos cantar? Convido a igreja a se colocar em pé. Orando eu recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus. Orando me esqueço até do mundo. Sinto paz em um segundo. Sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Que essa seja a nossa realidade esse mês. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Mais uma vez. Orando posso abrir o coração.
estado de oração. Orando posso ouvir a voz do Pai. Orando meus temores vão embora. Sinto paz a toda hora. Sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé. Orando a esperança se refaz. Orando eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Quero ouvir a igreja cantando. Orando reconheço quem tu és. Meus joelhos lanço aos teus pés. Quero entregar a minha vida em tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em tuas mãos, uma vida de oração, uma vida de oração. Querido Senhor, nós queremos sair com essa decisão firme em nosso coração, de nós não vivermos mais pedaços, momentos de oração, que o Senhor possa viver, que o Senhor possa andar conosco, tão próximo, que a gente possa discernir com tamanha clareza a vontade do Senhor para a nossa vida. E mais do que isso, que ao reconhecermos a voz do Senhor, movidos pela ousadia do Espírito, porque não há poder em nós, possamos fazer as orações mais perigosas da Bíblia, porque estaremos sendo movidos unicamente pela pessoa do Espírito Santo em nossa vida. Acabou o momento de irmos devagar, de sermos cuidadosos com aquilo que entre aspas é perigoso. O Senhor nos chamou a uma entrega completa, e durante esse mês nós queremos aprender a nos entregar por completo a Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela tua presença essa noite. Próximo domingo, 20 horas, eu espero ver você aqui novamente. Se você tem algum amigo, uma amiga, e você quer convidá-lo, traga para este lugar para passarmos uma hora especial com Cristo Jesus. Uma feliz semana para todos.